Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente vem trazendo um corte bem legal e sim, a escalação do nosso Verdão tem mudança tática, então tem um plano do Abel. Então vamos tocar o vídeo. Antes de mais nada, você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, vai lá, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe o seu like que ajuda demais o canal chegar para muito mais palmeirenses. Bora tocar o vídeo, rapaziada. Como preparação para o confronto de domingo no Allianz Parque contra o Bahia. E algumas novidades apareceram, viu? Nos gramados aqui do CT. No treino de sexta-feira, Murilo, Mike, Rafael Veiga e Bruno Rodrigues começaram já um trabalho de transição física. Já o Vitor Roque ficou no núcleo de saúde e performance mesmo. O único a participar de forma integral daqueles que nem viajaram lá para La Paz foi o Richard Rios. Ele que deve voltar a ser relacionado para este próximo confronto alviverde. Lembrando que Abel Ferreira deve usar um time misto para enfrentar o Tricolor de Aço dentro de casa neste domingo, isso por conta do calendário alviverde. Se a gente pegar esse mês de abril, a cada 3 dias, Abel Ferreira enfrenta um jogo. O Bahia é um adversário qualificado, sabemos da dificuldade de jogar contra o Bahia, ano passado vimos isso, mas é seguir o plano que o professor Abel vai passar e com fé em Deus sair com mais uma vitória. Agora, Palmeiras e Bahia se enfrentam, os dois vêm de vitórias importantes na Libertadores e essa partida é assunto para o Vinícius Nicoletti. Começa a preparação para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro contra o Bahia. As novidades devem ser as voltas de Richard Rios e o Vitor Roque, os dois que foram poupados do confronto em La Paz. Palmeiras, líder do Brasileirão e da Libertadores, agora soma 7 vitórias consecutivas. Técnico Abel Ferreira, no entanto, pede calma, pés no chão e ouvidos tapados para que os jogadores não se empolguem com os elogios. Eu tenho que pôr gelo na imprensa, porque os mesmos que vão elogiar agora foram os mesmos que nos rasgaram todos no Paulista e mesmo assim fomos à final. Então, aos meus jogadores, eu vou lhes dizer exatamente isto. Não leiam o que escrevem, porque agora vão-nos encher o ego. O Bahia também vem de vitória na Libertadores. Bateu o Atlético Nacional da Colômbia na Fonte Nova e é líder do grupo. O tricolor baiano, no entanto, faz campanha irregular no Campeonato Brasileiro. Em 5 rodadas, venceu apenas uma vez, tem 3 empates e 1 derrota. O técnico Rogério Ceni citou um treinador consagrado da NBA para enfatizar os desafios do Bahia nesta temporada e evitar a acomodação dos jogadores. Phil Jackson, treinador do Chicago, na época que eu gostava de basquete e assistia por causa de Michael Jordan, ele falava que depois que a última garrafa de champanhe a taça de champanhe for bebida, é necessário voltar ao campo de batalha e começar tudo de novo. E o futebol, como no basquete, ele é efêmero. Nós, infelizmente, vamos ter que competir muito. Vocês sabem como é difícil o Palmeiras. Vocês sabem o quanto vai ser difícil o Botafogo aqui. Palmeiras defende uma invencibilidade de 12 anos contra o Bahia. A última derrota do time alviverde em casa para o tricolor baiano foi em 2012. Nesse período, são 9 jogos, com 6 vitórias do Palmeiras, 4 consecutivas e 3 empates. Boa, Vinícius! É isso, o Rogério Ceni tem que olhar o time dele e pensar no time que a gente falava, né? Libertadores. Porque é um na Libertadores e outro no Campeonato Brasileiro. Mas vamos começar pelo Palmeiras, Paquí, porque o Palmeiras é o líder do Brasileiro e é o líder também na Libertadores, melhor campanha até aqui, conseguiu uma vitória muito importante na altitude de La Paz contra o Bolívar, com o show do Flaco Lopes, que o Vitor Roque assistiu pela televisão. Tá uma dúvida ali na cabeça, será? Não foi o primeiro show do Flaco, né? Porque no jogo do Castelão no final de semana, o segundo gol do Palmeiras contra o Fortaleza foi gol do Flaco Lopes também. Então, assim, o Vitor Roque é o centroavante contratado para jogar, ele é melhor jogador do que o Flaco Lopes, ele encaixou no time do Palmeiras, embora não tenha feito gols ainda, mas ele encaixou taticamente bem, mas ninguém tem posição cativa, o Abel sabe muito bem disso. Então, se a sequência do Flaco for uma sequência de muitos gols e o Vitor Roque demorar a empilhar os seus gols, o que é normal pela idade, pelo momento, etc e tal, temos uma briga aí, nada impede o Flaco Lopes de brigar com o Vitor Roque por uma equipe, né, por uma vaga na equipe. E você falou, Edu, sobre a dificuldade de se vencer em La Paz.
olha só o combo de vitórias que o Palmeiras entregou para o seu torcedor. Na sequência, vitória no Beira-Rio contra o Inter, vitória no Castelão contra o Fortaleza, vitória em La Paz contra o Bolívar. Quantos times que jogarem nesta sequência entregariam essas 3 vitórias? Isso mostra o momento que o Palmeiras vive, que é um momento de solidificação nas mãos do Abel Ferreira, que agora recebe em casa o Bahia, que tem um encaixe de jogo interessante para o Palmeiras. O Bahia é um time de posse de bola, de rodar, mais do que de marcar. E o Palmeiras é um time muito esperto para, quando enfrentar times com posse, roubar, acelerar e castigar em vertical. Então, acho que é um encaixe interessante de propostas para o jogo de domingo. Não, promessa de jogo dos melhores, né? Agora, a gente fica muito à vontade para elogiar o Palmeiras, porque também quando estava ruim, aqui na ESPN não teve isso, de falar, acabou o Abel. Aqui não. Abel, o jogador pode ouvir aqui. As críticas, assim como os elogios, eles não são definitivos na maioria dos casos, né? Critica-se quando não está bem, elogia-se quando se melhora, mas quando se critica não é para pedir cabeça e quando se elogia não é para dizer que já ganhou. As coisas têm que ter um meio termo, pelo amor de Deus. O Bahia também conseguiu uma vitória muito importante num grupo que eu chamo de grupo M, que é o grupo da morte, né? E aí o Bahia assume a liderança do grupo. É um grupo muito difícil. Só faz vencer na Arena Fonte Nova quando o assunto é Libertadores. Pois é, e venceu, assim, empatou com o Inter jogando em casa, venceu o Atlético Nacional jogando em casa, venceu o Nacional em Montevidéu, o Nacional que quase, roubou pontos, mas quase venceu o Inter no Beira-Rio. Então é um grupo difícil, foi um jogo difícil e uma vitória muito importante. É uma medição de desgaste, embora o Palmeiras tenha tido a viagem e a altitude, mas os dois jogaram na quinta-feira, jogos muito desgastantes por diferentes motivos. Então é uma medição de desgastes e claramente o Palmeiras no Campeonato Brasileiro está melhor do que o Bahia. Isabela, conta uma coisa para esse vovozinho aqui. 7 vitórias seguidas, 16 jogos invictos fora de casa com 13 vitórias. Fala um pouco dessa semana, porque eu já tô ficando até rouco de falar. É difícil não se empolgar, né, Massa? Vamos combinar, porque acho que além desses números expressivos, Palmeiras também é o time brasileiro com mais vitórias fora de casa na Libertadores, e, enfim, tem todos os recordes possíveis e imagináveis nessa competição. O Palmeiras voltou a mostrar aquele futebol que nos empolga, né? Um futebol seguro, além de tudo, que traz muito daquela característica que a gente se acostumou com os times do Abel Ferreira. No ano passado se perdeu um pouco, mas que o Palmeiras recupera, que é aquele futebol intenso no começo, de uma marcação em cima, né? Aproveitando o erro de adversário em saída de bola. Então, além disso, o Palmeiras parece que resgatou aquele poder de reação. Há uma adversidade dentro do jogo, o Palmeiras vai lá e busca. E é muito legal de ver isso, né? Então, acho difícil a gente não se empolgar na massa, porque realmente o Palmeiras agora está empolgante. Acho que o time está realmente com uma cara, está bem estruturado, os reforços funcionando, e até as peças criticadas, né? O Flaco Lopes, por exemplo, muito criticado, jogou muito contra o Bolívar na altitude. E o Giai, algumas partidas tem jogado bem, mais uma vez jogou bem contra o Bolívar também, então realmente é um momento muito bom do Palmeiras. Incrível, né? O Isa, a gente tá há muito tempo no futebol e tal, tem experiência. O Flaco tá indo para a 4ª temporada dele no Palmeiras e acho que foi o melhor jogo da vida dele, porque é impressionante o que ele fez lá em La Paz. Eu até sugeri à direção do Palmeiras que traga saquinhos com ar rarefeito para ele respirar aqui antes dos jogos. Porque, cara, foi um negócio incrível, né? Foi incrível a atuação dele. Realmente, assim, eu não me lembro de uma atuação tão boa do Flaco Lopes. Ele participou absolutamente de todos os gols, né? Fez o primeiro e foi muito inteligente, aliás. E no segundo e no terceiro também participou, roubando bolas, enfim. Ele correu o jogo inteiro. Assim, eu acho que uma deficiência que a gente vinha, né, acompanhando muito dele nos jogos é que ele parecia que a bola às vezes queimava no pé dele, né? Ele não conseguia ficar muito tempo com a bola. E dessa vez ele realmente foi muito inteligente, né? Foi um jogo
para mim, perfeito dele. Assim, eu não tenho o que dizer. Realmente jogou muito bem. Uma coisa que eu estava pensando aqui é como que deve estar sendo para o Abel. Estar sendo é muito feio, né? Como será que ele está administrando um elenco, né? Que tem agora, amanhã, o Bahia em casa, depois o Ceará lá em Fortaleza, depois o Vasco, certo? Lá em Brasília. Olha a semana do Palmeiras. Massa, a gente já vinha falando sobre isso, né? Que seria uma sequência dura, muita distância, muita viagem. O Abel Ferreira, até depois do jogo contra o Bolívar, falou: nossa, agora eu tenho 2 dias para trabalhar o time para o próximo jogo. Então, assim, na verdade, não tem tempo, né? E as distâncias foram muito complicadas e também clima, enfim, você vai jogar em Fortaleza, que é super quente, aí depois você tá jogando na altitude da Bolívia, com frio, enfim, e essas coisas influenciam sim no desempenho, tanto que a gente viu o Estevão, por exemplo, passando mal, tendo que ser substituído, né, no jogo contra o Bolívar. Mas eu acho que a boa notícia é o Palmeiras realmente construiu um elenco bom, um elenco robusto para essa temporada, que é uma temporada muito dura, né? Além dessas duras sequências, é uma temporada muito longa. O Palmeiras não vai ter descanso, o Palmeiras tem um Mundial no meio aí do caminho. Muitos clubes brasileiros aqui vão poder se preparar para a segunda etapa do ano, enquanto o Palmeiras vai estar disputando o Mundial de Clubes. Então, e a gente sabe que é importante agora, principalmente em Campeonato Brasileiro, o Palmeiras aproveitar para realmente fazer uma pontuação, né? Então, eu acho que contra o Bahia em casa, o Abel vai administrar de fato esse elenco, porque lá na Bolívia ele usou, ele não poupou muito, né? Pensando no que ele tinha à disposição no elenco, porque ele já tinha desfalques certos, né? O Vitor Roque, o Richard Rios, o Mikael, o Murilo, o Veiga e por aí vai. Acho que voltou, né? Tá. Pensando no que tinha à disposição e no que ele costuma usar, ele não poupou muitos jogadores. Então, eu acho que contra o Bahia, talvez ele dê uma administrada. O Paulinho, por exemplo, não entrou na altitude. Eu acho que ele pode ser utilizado nesse jogo. O Maurício entrou no segundo tempo, quem sabe ele não começa jogando. E são jogadores bons, são jogadores que mantêm o nível. Então, eu acho que essa é a notícia boa, assim. O Palmeiras bateu mais um recorde aqui, arrecadou 8,7 milhões com o Avante no mês de março. Foi o mês com o maior faturamento da história do programa. Os números do primeiro trimestre já estão bem além do que estava previsto em orçamento. E eu pergunto a você, será que não dava para ajudar um pouquinho as pessoas que têm menos condições para irem ao Allianz, ou Isa? Será que não Gostaria muito. Será que não tem como organizar isso um pouco melhor? Assim, é difícil eu falar sobre... Se pegar 2% desse valor aí e deixar as pessoas irem ao estádio sem gastar tanto dinheiro, ou eu tô louco? Não tá louco, eu acho super válido, é uma coisa que eu tenho falado bastante também. Eu entendo que hoje o Palmeiras é um clube estruturado e que a arrecadação em jogos, a arrecadação com o sócio-torcedor faz parte dessa estrutura que o Palmeiras criou. É um time autossuficiente que não arrecada como Flamengo, como Corinthians, que são clubes de muita massa, mas que, por exemplo, se a gente for comparar com o rival Corinthians, é um clube com uma saúde financeira muito melhor do que o Corinthians, né? E isso é mérito, claro, de toda a direção de toda a gestão do clube que vem desde lá do Paulo Nobre, né? Mas eu confesso que me entristece um pouco. Eu frequento o Allianz direto, né? E me entristece um pouco ver que o ambiente do Allianz hoje virou algo restrito a um grupo de pessoas. Não é todo mundo que consegue ir ao Allianz Parque, pelo contrário, são pessoas que têm dinheiro para gastar com sócio-torcedor, que para mim pode ser tranquilo de pagar, mas para a grande maioria, né, dos torcedores que tem uma renda menor, não é tranquilo de ter mais esse gasto mensal. E o cara aí não consegue também comprar um ingresso avulso, levar a família para ver um jogo de Libertadores que tem média de R$200, né? Por aí, mais ou menos 180, R$200 um ingresso que custa hoje para você ver o Palmeiras na fase de grupos. Então você imagina, o cara quer levar o filho, a filha, a esposa
vai sair R$ 1.000 quase um jogo de futebol. Então, eu acho que, assim, a gente fala aqui, né? É difícil eu dar uma solução pronta, mas eu gostaria muito que a diretoria pensasse em algum programa, algum jeito de ter uma inclusão também dentro do estádio, né? Das pessoas que não arrecadam, que não ganham tanto, poder acompanhar o teu time de coração, porque são torcedores também, né? E eu acho isso até um pouco triste, porque de fato você também sabe como é o Allianz, né, Massa? E hoje é um ambiente super elitizado, só vai quem tem grana. Eu não sei fazer conta, mas quanto que é 2% de 8 milhões? Sei lá, 10% é 800 mil, não é isso? Você perguntou para a pessoa errada, hein? Porque eu então, também, com matemática, sei eu sou lá, de humanas aqui. que fosse aí 80 mil reais, 50 mil reais, você pegasse desse dinheiro e colocasse as pessoas com menos recursos dentro do estádio. Ponto. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês aí, falando muito desse jogão de bola de mais tarde, Palmeiras e Bahia. Sim, o Palmeiras vai com tudo para cima do Bahia para manter a liderança do Brasileirão. E o momento do Palmeiras é excepcional, né, rapaziada? A gente traz a foto aí desse treinamento, tá? Essa foto foi feita no último treinamento nesse sábado, dia 26 de abril. Então, rapaziada, eu vou trazer aqui para vocês a provável escalação do nosso Verdão. Segundo o GE, aí eles sempre divulgam a provável escalação do nosso Verdão, que, para surpresa de ninguém, começa aí com Everton. Teríamos Giai, Bruno Fux, Gustavo Gomes e Piquerez. Eles colocam uma dúvida aí entre o Piquerez e o Vanderlan. Piquerez que atuou como zagueiro, né, no jogo lá na altitude. Quem sabe o Abel faça um misto, né? A mídia toda fala que o Abel deve fazer sim um misto nesse jogo de mais tarde. Mas aí vamos seguir aqui com Emiliano Martins, Lucas Evangelista, tá? Richard Rios, entre aspas aí, talvez Lucas Evangelista ou o Rios, tá? Rios também que não atuou lá no jogo na altitude, então pode ser, eu acredito mais pro Rios entrar como titular do que o Evangelista. Eu acho que o Evangelista fique para o possível substituição no segundo tempo. E ali, formando à frente, o nosso ataque que tá exemplar, né, rapaziada? Então teríamos aí Felipe Anderson, Estevão, Facundo Torres e Paulinho. Então, formando aí um ataque excepcional, colocando aí como o Paulinho entrando como titular e colocando o Flaco Lopes, entre aspas, na dúvida. Eu acho que hoje o Flaco Lopes só iria para o banco, é que ele veio muito cansado lá da altitude, que ele jogou muita bola, né? Toda a mídia se rendendo ao futebol do Flaco. Eu, sinceramente, acho que o Flaco, depois da chegada do Vitor Roque, incentivou mais ele, meu irmão, correr atrás, porque antes era só ele praticamente, só tinha ele. Então, estando bem ou estando ruim, era ele que ia contar. Agora, com a chegada do Vitor Roque, cara, deu uma apertada no calo para ele, e agora ele tá jogando muita bola, já fez 7 gols na temporada, e eu acho que ele não sai da titularidade agora não, a não ser que seja um controle de carga aí, porque ele tem entrado muito bem nas partidas, dado sangue e conseguindo bons gols, né, boas participações. Contra o Bolívar participou dos 3 gols, então, sinceramente, se o Flaco não entrar como titular, acredito eu que seja para fazer esse controle de carga. Então você que acompanhou o vídeo até o final, eu quero que você compartilhe com a gente a sua opinião. Você concorda ou discorda com tudo que foi falado aí no vídeo? Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe o seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirenses. Valeu, rapaziada, até mais tarde.